As obras desse vídeo elas vão tocar em alguns assuntos um pouco espinhosos, então já fica aqui o alerta de gatilho. A série Morte e Desastre começou a ser produzida em 1962 por Andy Warhol, o grande ícone da pop art. Ela consiste basicamente na apropriação de fotografias de manchetes de jornal que falam sobre morte e desastres. Essas fotografias elas são reproduzidas através do processo da serigrafia. Essa reimpressão das fotografias é feita em tinta preta e depois coberta de tinta colorida. Essa série ela consiste em mais ou menos 70 obras, totalmente baseadas nessa ideia de reprodução, de reprodutibilidade. Em 1963, o Andy Warhol ele deu uma entrevista no qual ele explicava de onde veio a ideia de fazer essa série. E ele falou que a inspiração dessa série veio de uma manchete que falava em letras garrafais: 129 pessoas morrem no jato. Acho que era a grande foto de um acidente de avião. A primeira página do jornal: 129 morrem. Eu também estava pintando as Merlins. Percebi que tudo que estava fazendo devia ser sobre morte. Era Natal, ou Dia do Trabalho, um feriado qualquer. E toda vez que eu ligava o rádio, eu ouvia eles dizendo: 4 milhões vão morrer. Isso começou. Mas quando você vê uma imagem horrível repetidas vezes, ela realmente não tem mais efeito nenhum. A série Morte e Desastre foca na apropriação dessas mensagens transmitidas pelo jornal, dessas manchetes, dessas fotografias, essa reprodução através da serigrafia, só que de uma maneira massiva. Andy Warhol se apropria aí nessa série de fotografias e imagens de acidentes de carro, de suicídios, de envenenamentos, de assassinatos, explosões nucleares e até mesmo execuções por cadeira elétrica. A obra O Desastre do Atum é composta basicamente pela imagem de uma lata de atum e a impressão da fotografia de duas senhoras. As imagens vieram de uma manchete que destacava a morte das duas por terem consumido o atum contaminado das latas. Green Crash Car faz parte de um conjunto dentro da série chamado de Carros em Chamas, que se baseiam em fotografias de acidentes automobilísticos que tiveram vítimas fatais. A fusão entre corpo e máquina. Green Crash Car é uma das cenas mais bizarras e horríveis, mas a repetição da imagem a maquia e a torna quase abstrata. Sem um olhar atento, perdemos o que faz a cena ser tão horrível. Segundo a descrição da Christie's, no primeiro plano da pintura, o carro capotado de Richard Hubbard está em chamas, enquanto seu corpo está empalado em um poste à esquerda da imagem. Ele pende mole, embora na verdade ele ainda esteja vivo. De uma maneira que muitos críticos chegaram a confundir a imagem como um linchamento no Deep South. Essa cena horrível e extraordinária é exibida com um aparente distanciamento calmo e a objetividade documental de uma fotografia imobiliária ou imagem de um folheto de férias. A fotografia em si, ela é horrível, ela é bizarra, ela carrega esse horror, mas o Andy Warhol ele reproduz ela tantas vezes na tela que a gente acaba se perdendo naqueles detalhes, a gente acaba não enxergando necessariamente onde está o carro, a gente acaba não necessariamente encontrando onde está o homem empalado, a gente acaba se perdendo naquele mar de informações. É como se a repetição daquela tragédia várias vezes tornasse ela completamente abstrata aos nossos olhos. A obra The Orange Disaster é composta de 15 impressões da fotografia de uma sala com uma cadeira elétrica, coberta por uma camada de tinta laranja. O clima sombrio da sala e a cadeira de execução contrasta com a vividez do laranja. A imagem de origem é da sala de execução do Centro Correcional de Sing Sing, em Nova York, e foi tirada em 1963. Essa fotografia ganhou manchetes por conta da execução do casal Julius e Ethel Rosenberg, condenados naquele ano por espionagem. No canto superior da imagem, há a placa Silence. Silêncio. Na década de 1960, Andy Warhol ele estava olhando para esse volume massivo de imagens reproduzidas pelos jornais e como isso acaba impactando o nosso sentir, como a gente se posiciona perante a realidade.
Ele observou que aos poucos a gente vai se afogando cada vez mais e mais e mais nesse mundo de imagens, e essas imagens em reprodução extrema, elas acabam perdendo o sentido, elas acabam perdendo a sua individualidade ali dentro daquele contexto. Todas aquelas tragédias e mortes mostradas, elas acabam se tornando completamente separadas da nossa realidade, elas se tornam obras abstratas, a gente mal consegue ver e perceber aquilo que elas têm de tão terrível. A gente se separa daquela tragédia individual, a gente se afasta do outro, a gente não consegue ver a subjetividade que aquela obra carrega, a gente não consegue ver o íntimo dela. Ela se torna uma coisa tão banal, mas tão banal, que não faz sentido algum pra gente. E esse mesmo afastamento, ele acaba acontecendo quando a gente se depara com discursos horríveis. Pois se a gente está em uma sociedade que no começo fica horrorizada com a morte de 100 pessoas em uma pandemia, ok. A gente fica horrorizado com 500 mortes em uma pandemia. A gente vai sendo sufocado com aquele cotidiano, 1.000, 5.000, 10.000, 50.000. E aos poucos a gente começa a ser afogado no tupor que isso carrega. A gente começa a se tornar frio em relação a tudo aquilo. A dor pode ser às vezes tão grande que a gente começa a perder noção daquela realidade que está ali. Quando a gente vê 300.000, o que a gente sente em relação a isso? Mas aqui eu quero destacar principalmente não só esse olhar atento que a gente tem que ter à realidade. Quando a gente pensa nessa tragédia, quando a gente pensa nesse desastre que a gente está vivendo, mas também num outro ponto. Quando o Andy Warhol ele destaca manchetes, ele também está falando de manchetes de genocidas nos jornais. Ele também está falando de pessoas que falam absurdos todos os dias para ganhar a capa do jornal. Ele também está falando de absurdos que são propagados e são absorvidos pela gente. A gente vai absorvendo cada vez mais discursos. 100 morreram? Mas é só uma gripezinha. 500 morreram? Maricas. 50.000 morreram? Gente, a gente tem que colocar a economia em primeiro lugar. Esses aí que morreram já eram velhos. Esses absurdos, eles vão também entrando na nossa mente e a gente vai se acostumando com esses absurdos. Só que será que é o caminho correto a gente se acostumar também com essas mensagens absurdas? Às vezes no começo a gente fica revoltado, só que a partir de que momento a gente se acostumou com o absurdo a ponto dele acontecer todos os dias nas nossas vidas, ele ganhar a capa do jornal todos os dias da nossa vida e ele ainda continuar se propagando e repetindo-se, porque a cada passo que esse absurdo avança, é mais um caminho que ele tem para seguir, é mais um espacinho que ele tem para adentrar, porque esse absurdo aqui ele já alcançou, agora ele precisa alcançar um absurdo maior. Quando a gente vê, a gente está tolerando aquilo que não deveria ser tolerado. Quando a gente vê, a gente está vivendo às margens, alheio a um genocídio, governado por um genocida. E o que a gente está fazendo? Absorvendo simplesmente essa repetição de imagens, manchetes, morte, desastre, morte, desastre, morte, desastre. Qual caminho a gente tem para seguir? Como a gente sai desse tupor? Não se sinta sozinho. Eu sei que é muito difícil, às vezes a gente se pega em algum canto, às vezes desanimado, sem saber exatamente o que fazer, mas a gente não está sozinho. Eu queria também com esse vídeo desejar força para todo mundo que sofreu, que está sofrendo, que ainda vai sofrer dentro desse desastre que a gente está vivendo. Eu sei que está complicado, eu sei que, como eu falei anteriormente, às vezes a gente se sente sozinho em toda essa situação, sem saber exatamente o que fazer. Andy Warhol, ele não tinha uma resposta para isso, obviamente. Ele questionava através da arte, ironizava tudo isso através da arte. O que a gente pode fazer? Eu realmente não sei o que fazer. Eu queria estar aqui um ano depois do começo de todo esse desastre, fazendo um vídeo onde eu talvez pudesse refletir sobre aquilo que a gente passou. Mas a gente ainda está passando. E a gente tem que ser forte nesse sentido. E a gente tem que lutar, enfrentar. A palavra não é resistir.
porque resistir, parece que a gente vai ficar absorvendo cada vez mais essa morte e esse desastre, resistindo a eles. Não é a ideia. Seguimos na batalha sempre, mas sem perder a ternura, sem perder esse olhar que entende o outro, sem perder esse olhar empático, sem perder a esperança de que a gente pode fazer alguma diferença. Um grande beijo, fiquem bem e até mais.